Introdução. Vivemos uma verdadeira revolução tecnológica, onde nossas vidas, relações e até nosso patrimônio se digitalizaram. Já pensou em tudo o que você acumula na internet ao longo dos anos? Redes sociais, contas em nuvem, e-mails, domínios de sites, criptomoedas, tudo isso faz parte do chamado patrimônio digital. Mas você já se perguntou o que acontece com esses bens depois que uma pessoa falece? Será que eles podem ser transmitidos aos herdeiros da mesma forma que um carro, uma casa ou uma poupança? Neste vídeo, vamos explorar, de forma aprofundada e acessível, como a nova legislação vem impactando a validade das disposições testamentárias quando o assunto é sucessão digital. Vamos entender os principais conceitos, desafios práticos, fundamentos jurídicos, exemplos reais e orientações essenciais para advogados e para qualquer pessoa que queira se planejar para o futuro. Fique comigo até o final porque esse tema é cada vez mais importante na vida de todos nós. Conceito de sucessão digital. Primeiro, vamos deixar claro o que é, afinal, sucessão digital. O termo diz respeito ao conjunto de normas e procedimentos que determinam como bens, direitos e obrigações digitais de uma pessoa são transmitidos para seus herdeiros após a morte. Isso inclui desde contas em redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, até arquivos salvos em nuvem, acervos de fotos e vídeos, carteiras de criptomoedas, sites, blogs, registros de domínio e muitos outros ativos. Apesar de a legislação brasileira ainda estar em evolução sobre esse tema, o consenso na doutrina jurídica é de que esses bens, em regra, podem sim ser transmitidos aos herdeiros, salvo algumas exceções, especialmente aqueles ligados a aspectos muito pessoais ou intransferíveis, como perfis de relacionamento e segredos privados. Pense, por exemplo, em uma coleção de obras digitais, e-books ou músicas em uma biblioteca virtual, ou, ainda, no saldo de criptomoedas que só pode ser acessado mediante senhas específicas. Esses elementos compõem o patrimônio digital do falecido, o chamado de cujus, e passam a fazer parte do acervo hereditário, podendo ser objeto de herança. Fundamentos constitucionais e legais. Agora, vamos entender quais são os fundamentos legais e constitucionais que respaldam essa transmissão de bens digitais. A Constituição Federal de 1988 é clara ao proteger o direito à propriedade e à herança. Nos incisos 22 e 20 do artigo 5º, esses dispositivos asseguram que o patrimônio, inclusive o digital, deve ser transmitido conforme a vontade do testador, ou as regras legais, caso não haja testamento. Ao mesmo tempo, a própria Constituição protege a intimidade, a privacidade e o sigilo das comunicações eletrônicas, como prevê o artigo 5º, incisos 7 e 12. Isso significa que nem todos os bens digitais podem ser livremente transmitidos. Existe um limite. Aquilo que é extremamente pessoal, ou que envolve dados de terceiros, merece proteção extra. Outro ponto interessante é que a Constituição, mesmo ao tratar de outros temas, como direitos trabalhistas, reafirma a ideia de respeito aos direitos adquiridos e à segurança jurídica, o que pode ser usado por analogia para fortalecer a proteção ao patrimônio digital e à vontade do testador. O Código Civil e as disposições testamentárias. O Código Civil Brasileiro de 2002, especialmente a partir do artigo 1784, disciplina toda a sucessão de bens. Ele define o testamento como um ato unilateral, pessoal, revogável e solene, pelo qual o testador dispõe sobre o destino de seu patrimônio para depois da morte. É importante destacar que o Código Civil, ao proteger direitos da personalidade, como imagem, nome e voz, estabelece que certos bens digitais, por sua natureza personalíssima, não são transmissíveis. Pense, por exemplo, em mensagens privadas ou diários virtuais. Por outro lado, a Lei 7.250/2014 e as inovações na legislação sobre registros públicos e proteção de dados pessoais trouxeram novidades fundamentais para quem deseja incluir bens digitais em seu testamento. Agora, é preciso cumprir requisitos específicos para garantir a validade e a efetividade dessas disposições. A esse aspecto, SPROC, SSUA, e esse é o desafio de inventariar bens digitais, quando se trata de inventário e partilha de bens digitais. O desafio prático é enorme. Muitas vezes, nem os próprios herdeiros sabem da existência de certos ativos digitais. Para garantir que a vontade do testador seja cumprida,
o advogado deve se atentar aos requisitos processuais previstos no Código de Processo Civil de 2015, o artigo 319 do CPC. Por exemplo, exige a qualificação detalhada das partes e a descrição precisa dos bens a serem partilhados. No caso de bens digitais, isso significa listar, descrever e, se possível, menos apresentar meios de acesso, como senhas ou chaves criptográficas. Além disso, existem situações em que a fraude ou manipulação de testamentos digitais pode configurar crime, sendo enquadrada como falsidade documental, conforme o artigo 284 do Código Penal, ou seja, a segurança e a transparência são fundamentais na elaboração e execução das disposições testamentárias envolvendo ativos digitais. Nova legislação, desafios e impactos práticos nos últimos anos. Legislações específicas sobre proteção de dados e registros digitais foram criadas ou aprimoradas, como a Lei Geral de Proteção de Dados. Essas normas trouxeram desafios inéditos para o direito sucessório. A primeira grande dificuldade é identificar todos os bens digitais deixados pelo falecido. A segunda é garantir acesso a esses bens, especialmente quando dependem de senhas, tokens, autenticação em 2 fatores ou chaves privadas. Além disso, muitas plataformas digitais, como redes sociais ou provedores de e-mail, têm políticas próprias para lidar com contas de usuários falecidos, o que pode dificultar o cumprimento do testamento. Por isso, advogados e testadores devem redobrar a atenção ao criar testamentos que incluam ativos digitais. É fundamental prever cláusulas específicas, indicando claramente quais bens digitais fazem parte do patrimônio, onde estão localizados e como podem ser acessados. Também é preciso respeitar eventuais restrições impostas por contratos de serviço e pela legislação de outros países, já que muitos servidores e plataformas estão no exterior. Validade das disposições testamentárias digitais. A validade das disposições testamentárias envolvendo bens digitais depende do cumprimento de todos os requisitos formais do testamento: capacidade do testador, objeto lícito e determinado, respeito às formalidades legais e possibilidade de transmissão do bem digital. O advogado tem papel central na orientação do testador, ajudando a estruturar o testamento de modo que ele contemple adequadamente os ativos digitais e evite futuros questionamentos judiciais. Uma disposição mal redigida ou que não observe as particularidades do universo digital pode simplesmente ser considerada nula ou impossível de ser cumprida. Portanto, planejamento é a palavra-chave. Incluir bens digitais no planejamento sucessório é um passo fundamental para garantir que o patrimônio digital seja transmitido segundo a vontade do titular, sem surpresas para os herdeiros. Aspectos práticos para advogados. Agora, vamos falar um pouco sobre a atuação prática do advogado na elaboração de testamentos digitais. O primeiro passo é identificar e listar detalhadamente todos os bens digitais que o cliente deseja transmitir. Não basta dizer meus bens digitais. É preciso especificar cada item, como contas em determinadas redes sociais, carteiras de criptomoedas, arquivos armazenados em serviços de nuvem, entre outros. Depois, recomenda-se incluir cláusulas autorizando explicitamente os herdeiros ou legatários a acessar essas contas, arquivos e ativos. Isso pode envolver inclusive a indicação de senhas, chaves ou instruções de acesso, sempre respeitando a legislação de proteção de dados e a privacidade de terceiros. O advogado deve observar atentamente os limites legais, tanto nacionais quanto estrangeiros, e as restrições impostas por termos de uso das plataformas digitais. Vale lembrar que, em alguns casos, as próprias empresas podem se recusar a fornecer acesso a contas de usuários falecidos, exigindo decisões judiciais. Outro ponto importante é a proteção da privacidade e dos dados pessoais, não só do falecido, mas também de terceiros envolvidos. O advogado deve orientar sobre formas seguras de guardar informações sensíveis, para que não sejam expostas indevidamente ou usadas de forma ilegal. Por fim, é fundamental que todos os requisitos formais do testamento sejam observados. Uma simples falha, como a ausência de testemunhas ou a indeterminação do objeto, pode invalidar toda a disposição relativa aos bens digitais, peças processuais relevantes. No dia a dia da advocacia, é cada vez mais comum lidar com peças processuais ligadas à sucessão digital. Por exemplo, o modelo de testamento extrajudicial com nomeação de testamenteiro é uma ferramenta valiosa, pois permite que um responsável, com conhecimento técnico, execute as disposições relacionadas a ativos digitais, garantindo segurança e praticidade. Outro exemplo
É o modelo de comparação entre a ordem sucessória do Código Civil e as normas previdenciárias, que pode ajudar a resolver conflitos de interesses entre herdeiros e dependentes, sobretudo quando há patrimônio digital envolvido em questões de previdência privada ou pública. Além disso, o testamento particular com cláusulas específicas para ativos digitais é cada vez mais procurado, já que permite adaptar o documento à realidade e à vontade do testador, fortalecendo a validade jurídica e evitando discussões futuras. Considerações finais: a sucessão digital é, sem dúvida, um dos temas mais desafiadores e atuais do direito das sucessões. O crescimento do patrimônio digital e a velocidade das inovações tecnológicas exigem que advogados, testadores e herdeiros estejam sempre atualizados e atentos às novidades legislativas e às melhores práticas do mercado, para garantir a segurança, a validade e a eficácia das disposições testamentárias. É fundamental interpretar corretamente a legislação vigente, adaptar os instrumentos jurídicos à realidade digital e buscar constantemente novas soluções para os problemas que surgem nesse cenário. Se você chegou até aqui, fica o convite. Converse com seu advogado de confiança, avalie seu próprio patrimônio digital e comece a planejar o futuro agora mesmo. Afinal, o legado que deixamos também está nas redes, nos arquivos digitais e nos ativos virtuais. E aí, se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com quem se interessa pelo tema e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo sobre direito, tecnologia e inovação. Até o próximo vídeo.